O Pequeno Príncipe, para Leon Wirth. As crianças que me perdoem por dedicar este livro a um adulto, mas tenho uma boa razão. Esse adulto é o melhor amigo que eu tenho no mundo inteiro. E tenho outra razão. Ele é capaz de entender tudo, mesmo os livros para crianças. E tenho outra razão, a terceira. Ele mora na França, onde passa fome e frio. Ele precisa ser consolado. Mas, se todas essas razões não forem suficientes, então, quero dedicar esse livro à criança que esse adulto foi um dia. Porque todos os adultos já foram crianças, mas poucos se lembram disso. Portanto, a minha dedicatória vai passar a ser assim. Para Leon Wirth, quando ele era criança. Prefácio. O que dizer de um pequeno livro ilustrado pelo próprio autor, de caráter aparentemente infantil, mas escrito para leitores adultos, que está entre os 10 livros mais traduzidos de todos os tempos, cerca de 220 idiomas e dialetos, e também um dos mais vendidos da história, 143 milhões de cópias em todo o mundo. Só imagino uma coisa a dizer. Ele certamente logra tocar em profundidade a alma humana, pois só aquilo que atinge incisivamente o leitor pode se perpetuar e propagar desta maneira em comum. Trata-se de uma obra de referência que provavelmente nunca nos deixará de acompanhar com sua beleza e riqueza simbólica. De início, para realizarmos uma aproximação ao mistério desta obra, sugiro iniciarmos pelo conhecimento dos rastros da vida de seu autor, Antoine de Saint-Exupéry. 1900. Nasce em Lyon. Terceiro filho do conde Jean de Saint-Exupéry e de Marie de Fonscolombe. 1912. Faz seu primeiro voo de balão aos 13 anos, formando sua vocação para o voo. 1921. Chamado para o serviço militar, passa por treinamento como piloto em Estrasburgo. 1922. Começa a trabalhar para a empresa Geral Aeropostal e recebe convite para aderir à Força Aérea Francesa, o qual recusa. Especula-se que seu noivado com a jovem escritora francesa Louise de Vilmorin teria sido a razão de sua decisão. 1924. Rompe seu noivado e passa a integrar o grupo de pilotos que constituíam o Correio Aeropostal. Dizem que gostava de imaginar que carregava cartas de amor. 1929. Escreve Correio do Sul, seu primeiro romance. Neste mesmo ano, muda-se para a Argentina, onde trabalha para a Aeropostal daquele país. 1931. Escreve Voo na Noite, seu segundo romance, baseado em seus arriscados voos sobre os Andes. 1931. Casa-se com a viúva Consuelo Gomes Castillo, influente e bem relacionada no meio literário. Apesar do casamento conturbado, que não perdura, Consuelo o descreve, em sua biografia, como um anjo caído do céu. 1933. Voo na Noite vira roteiro de filme de Hollywood, com Clark Gable e Lionel Barrymore no elenco. 1935. Sofre acidente no norte da África, comandando uma aeronave experimental a serviço da Air France. 1937. Pilotando o mesmo modelo, sofre um acidente quando sobrevoava a Guatemala. 1939. Publica Terra dos Homens, no qual fala sobre sua profissão e atinge grande sucesso. 1940. A França é ocupada pelas tropas da Alemanha. Saint-Exupéry alista-se e faz alguns voos, mas acaba sendo considerado fisicamente inapto. 1942. Já residindo em Nova York, publica Piloto de Guerra. Por esta ocasião, jantando com seu editor, desenha um bonequinho em um guardanapo e diz que aquela era uma criança que vivia em seu coração.
é incentivado pelo mesmo a transformar esta criança interior em um personagem de um novo livro, o que viria a acontecer em seu último livro publicado, O Pequeno Príncipe. 1943. Ocorre a publicação de O Pequeno Príncipe, dedicado ao seu grande amigo Leon Werth, escritor judeu que se encontrava em grandes dificuldades na França ocupada. O mesmo só iria ler o livro e conhecer essa dedicatória meses após a morte de Saint-Exupéry. 1944, 31 de julho. Decolando da ilha da Sardenha, Saint-Exupéry desaparece com seu avião. Acredita-se que tenha sido abatido na região entre Grenoble e Annecy. Em 2004, destroços de seu avião foram finalmente encontrados a poucos quilômetros da costa de Marselha. Quando redige seu prefácio, Saint-Exupéry desculpa-se por dedicar seu livro a um adulto e corrige-se a Leon Werth quando ele era criança. O curioso desta afirmação é que, ali e em outras partes do livro, ele fala com seu público como se estivesse se dirigindo a crianças, fazendo constantes colocações sobre as limitações dos adultos. Mas seu público, que é adulto, concorda com estas colocações, compreende-as e endossa-as. Saint-Exupéry é capaz de trazer à tona em seu leitor a pureza da criança que lá esteve e que desperta novamente para acompanhar com ele essa fantástica história. Leon Werth, o adulto que entenderia a obra, encontra-se em um deserto de possibilidades e esperanças. E é exatamente a partir de um deserto, o Saara, que nosso piloto narrador começa sua história. O menino que, desde pequeno, queria voar, considerando este aviador narrador como o próprio Saint-Exupéry, de tanto elevar sua consciência em altos voos, chega ao esperado momento de encontrar sua essência mais bela e rica em experiências, seu menino interior, para que esta viagem prossiga agora em territórios internos. O primeiro hemiciclo de sua vida se encerra, como um cone que atinge seu auge e que, agora, toca o ápice de um cone invertido, que vem desde cima, caído de um asteroide. 2 cones estão no desenho do astrônomo turco, quer em sua versão do traje turco, quer na de casaca. Assim como está também nestes desenhos um círculo cortado em 4 setores. A vida caminhou do 0 ao 6 e agora deve prosseguir seu circuito até o 12, voltando às origens, sendo inspirada pelo pequeno asteroide e seu nobre príncipe. Se o essencial é invisível aos olhos, nestas circunstâncias desastrosas, em meio ao deserto, essa essência príncipe se torna bem visível. Para o piloto, uma nova etapa de sua vida começa, simbolizada pelo primeiro signo, Áries, que chega abrindo passagem à nova experiência. "Desenha-me uma ovelha", pede, de forma inusitada, o príncipezinho. Passado o susto, o piloto argumenta que não sabe desenhar. Sua primeira tentativa infantil de desenho mostrara uma perigosa cobra, uma jiboia, que engolira e ocultava algo gigante dentro dela, um elefante que precisava ser libertado. Mas, incapazes de imaginar que haveria algo tão grande e importante a libertar de suas vidas rastejantes, os adultos ignoraram e desprezaram o desenho. Com tal fracasso em seu currículo, ele não estava disposto a recomeçar, mas o jovem príncipe não desistia nunca. Assim, nasce o carneiro doente, o bode, o carneiro velho. Todos péssimos, para o critério do príncipezinho. Ele queria o mistério, o carneiro na caixa, que só pode ser visto pelos olhos dos que ousam ver mais adiante, mais além, com as lentes da pureza e da imaginação. E assim, quando o príncipe deseja, vai soltando pedaços da sua história. O cuidado e disciplina necessários com as sementes de baobá em seu pequeno planeta. Sementes de vícios e debilidades, quando não vigiadas, colocam tudo a perder. E o surgimento inesperado da semente misteriosa daquela flor seria um baobá diferente?
bela, perfumada, mas cheia de caprichos. Uma rosa, dual como todos os frutos da Terra ou do asteroide B612. A imaturidade do príncipe fez com que se assustasse e fugisse daquela surpreendente experiência nova com sua rosa. Sempre se arrependeria por isso, mas precisava da bagagem da aventura que tinha pela frente para estar com ela. Há quem diga que todos ou quase todos os personagens são reais e que esta rosa teria sido, de fato, Consuelo Gomes Castilho. Mas já não há como sabê-lo e nem importa tanto. Aquele menino, que era como um anjo, segundo Consuelo, precisava de uma jornada de exploração dentro de si próprio para perceber sua dualidade e aprender o rito da harmonia entre os diferentes. Assim, o aviador narrador, que havia domado seu veículo aéreo, precisava agora domar a si mesmo, e o faz através das histórias ouvidas do príncipe. Ele conhece o rei que estabelece leis razoáveis, ou seja, a razão que, através da justiça, solicita dos seres aquilo que eles podem e devem realizar. Este rei lhe informa que o difícil julgamento de si próprio garante a sobriedade para exercer a justiça do lado de fora com os demais. Depois vem o vaidoso, que só pode adquirir alguma relevância quando isolado em um mundo muito pequeno. O bêbado cria um ciclo de vícios e de necessidades de esquecimento dos erros através da fuga para novos atos viciosos que não lhe permite lucidez e mudança para melhor em ponto algum. O homem de negócios não percebe que a única forma séria de nos relacionarmos com o mundo é servi-lo, ao invés de esperar que ele nos sirva e pertença. O acendedor de lampiões, que mecanizou sua ação no mundo e, em vez de adequar as leis temporárias às mudanças que ocorreram na velocidade da órbita de seu planeta, acomoda-se a uma lei morta, que exaure sua vida inutilmente, apesar de suas boas intenções. O geógrafo que pretende mapear a vida sem jamais ter testado seus mapas-teorias com a realidade e que vive um pseudo-intelectualismo que tudo acumula, mas nada sabe. E assim, de eu em eu... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.